primeira questão que se impõe na exposição de Eduardo Frota, Geometria Imperfeita, Cavidades Dilatadas, no Dragão do Mar, em Fortaleza, diz respeito à sua natureza. Tecnicamente, trata-se de uma intervenção arquitetônica, modelo pelo qual o artista transforma a realidade a partir de interferências locais. Contudo, dada a complexidade das questões crítico-conceituais que aborda, concilia outras disciplinas, como a pintura ou a escultura. O artista toma como premissa o enfrentamento do espaço arquitetônico a partir da sua essência, ou seja, totalmente esvaziado, per se. Trata-se de uma arquitetura relativamente recente, de poucas décadas, com uma concepção espacial clássica fundada na ortogonalidade, em que a geometrização na concepção do espaço é notória. No olhar radiográfico de Frota sobre aquilo que seria o espaço expositivo e também outros, como os vãos das escadas, pesou a sua visão analítica sobre a estrutura da arquitetura. Diferentemente de uma intervenção arquitetônica de Richard Serra, por exemplo, que apesar de considerar os pesos, as forças ou as diretrizes do espaço, oferecia uma resposta estética aditiva, ou seja, inserir elementos materiais, na ocupação de Frota existe o oposto, uma estética da subtração. Podemos exemplificar dois momentos históricos em que os artistas promoviam a subtração de matéria-prima nas obras de arte. Na própria origem da definição de escultura como arte da subtração e, mais recentemente, nas intervenções arquitetônicas do artista norte-americano Gordon Matta Clark. Assim, se as subtrações que Frota realiza nas paredes do espaço expositivo, por um lado, possuem filiação histórica, por outro, constituem-se como potência, uma vez que desvelam seu status quo. Partindo da crença de que a arquitetura é um corpo, Frota dedica-se a ultrapassar os seus limites impostos pela sua aparência. Assim, a sua pele é removida, deixando o corpo arquitetônico despido, expondo a sua existência. De acordo com Jean-Luc Nancy, um corpo expõe uma existência. Para o autor, as formas não corpóreas como o vazio, o espaço, o tempo, o sentido e a relação são a quíntupla determinação do entrecorpo, visto que nunca há um corpo sem outros corpos. As subtrações promovidas por Frota, paradoxalmente, criam novos corpos, na medida em que suas geometrias ganham espessura. Ora, tridimensionalizam-se como relevos, ora, incrustam-se como baixos relevos. Existem em relação ao plano original, agora desvelado ou vice-versa. Nunca há um corpo sem outros corpos. As geometrias que emergem das suas subtrações não são gratuitas. São respostas à própria lógica da estrutura espacial. Dois círculos sobrepostos que revelam a sua interseção têm as suas dimensões determinadas pelo plano parede que os antecede. Estão acordados ao seu perímetro, ou seja, os dois círculos só cabem neste espaço se sobreporem-se, expondo assim a sua interseção.
Os resultados de natureza crítico-mentais são determinados pelo diálogo que o artista promove com o espaço geométrico, não apenas com a parede, mas também com seu entorno. O papel de Frota nesta obra interventiva é absolutamente mental. Detalhes como rodapés, portas, tomadas são irrelevantes nesta operação. O interesse do artista está focado nos aspectos estruturais, no reconhecimento que a arquitetura é geometria, na sua concepção, projeto, assim como na sua conclusão. Trata-se de uma experiência geométrico-espacial. Os corpos geométricos de Frota partem do profundo reconhecimento daquela espacialidade. De outro modo, o artista devolve a visualidade à estrutura geométrica imanente àquela arquitetura. A estética essencialista dos seus corpos geométricos contrapõe-se à sujidade, pictorialidade dos ruídos locais, tomadas, restos cromáticos, manchas, etc. De acordo com o artista, suas geometrias são imperfeitas, uma vez que foram realizadas manualmente, sem o apoio das máquinas que garante a sua perfeita execução. Outro desafio, tendo em vista as grandes dimensões de seus corpos geométricos. Ao valorizar a artesania, o fazer, Frota afirma o enfrentamento corpo a corpo. Nunca há um corpo sem outros corpos. Seus corpos geométricos agigantam-se diante de nós, devido ao fato de estarem acordados à escala arquitetônica, nos causa um estranhamento, dada a sua quase monumentalidade. O exercício da arte geométrica no Brasil teve o seu auge nos movimentos concreto e neoconcreto nos anos 50 e 60. Nos dois casos, as pinturas possuíam dimensões acordadas à nossa escala. O diálogo entre a arquitetura e a pintura, promovido por Volpe, por exemplo, privilegiava sempre a nossa escala. Não temos uma tradição de monumentalidade no uso da geometria, como, por exemplo, como a arte norte-americana teve, com Robert Morris promovendo diálogo escultura-arquitetura. Nossos escultores, Amilcar ou Weissman, também operavam numa escala de certa forma reduzida, intimista. Assim, os corpos geométricos de Frota estão totalmente em sintonia à sua proposta: responder ao espaço arquitetônico a partir dos mesmos princípios geradores. Seus corpos geométricos são arquitetônicos. Relevante destacar o caráter híbrido desta intervenção. Trata-se verdadeiramente de altos e baixos relevos. São tridimensionais, possuem profundidade, contudo trazem também questões que são próprias da pintura, especialmente do discurso crítico-experimental após os anos 60, quando explorou potencialmente o uso do lugar tradicional da pintura, a parede. A retirada das peles, rebocos, em alguns momentos em maior ou menor graus, desvelaram pinturas que ali habitavam na sua imanência. Contudo, pinturas realizadas sem pintores. De acordo com o artista alemão Imke Nobel, tudo no mundo é pintura.
Portanto, trata-se de uma questão conceitual. É certo que o artista contou com os imprevistos, tal qual a descoberta de pictorialidades encobertas. Contudo, assumi-las como questão potencial no seu trabalho é extremamente autoral. Quando o artista realiza relevos sequenciais, ortogonais, confrontados à organicidade dos rebocos descartados no chão, novamente traz questões relativas à pintura. A repetição serial destes corpos geométricos faz remeter à própria origem da perspectiva no Renascimento, quando, a partir da progressão crescente ou decrescente, dependendo do ponto de vista, compreendia-se racionalmente o espaço. O caráter didático-racional da espacialidade renascentista é aqui retomado, ofertando uma experiência de consciência espacial. Tal qual a pintura renascentista que utilizou estes meios para ofertar a consciência do espaço real, aqui Frota utiliza para fomentar nossa curiosidade sobre o espaço em questão, um novo olhar. É necessário sempre reconstruir mentalmente o espaço que antecede suas intervenções. O que parece um resultado lógico, dada sua plena estabilidade, a perfeita leitura que o artista promove do espaço arquitetônico é, na verdade, extremamente crítico, ou seja, a opção de Frota nunca é a mais fácil. Quando o artista intervém nos vãos das escadas, por exemplo, ignora a ortogonalidade arquitetônica, afirmando uma angulação aguda relativa ao movimento de quem sobe ou desce a escada. No momento em que a arquitetura definiu as suas premissas espaciais essenciais, apresentou orientações possíveis de seu uso: para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás e, finalmente, um lugar entre, que diz respeito ao uso e à experiência do espaço. O artista concilia seu corpo geométrico à função do lugar. Noutros momentos, Frota utiliza as formas mais essenciais da geometria, como o quadrado ou o círculo. Contudo, a sua utilização está acordada à estrutura arquitetônica que lhe é anterior, tornando assim o seu uso oportuno ou não. Formas circulares ou quadrangulares, ora manifestam-se como relevos, ora como baixo-relevos, como se houvesse um translado de lugar, temporalidades espaciais. Quando seus corpos geométricos possuem a espessura de um relevo, estão alinhados ao reboco branco, que, dada a luminosidade da cor, colabora na sua enfática presença. Quando, ao contrário, constituem-se como baixos relevos, apresentam-se entranhados à parede, ganham as cores da profundeza, do emboço, expõem a sua carnalidade. A subtração promovida por Frota na realização dos seus corpos geométricos é sutil. O artista não optou por alcançar seus tijolos, preferiu operar no lugar entre a superfície
e a sua subcamada mais próxima. Com isto, problematizou a sua execução técnica, quando, ao menor erro, perderia a subcamada alcançando os tijolos. Sua correção seria uma fraude ao trabalho. Ao contrário, por exemplo, da obra Abrigo, de 1996, da artista Brígida Baltar, que abre um espaço na parede relativo à sua escala, expondo a sua estrutura de tijolos e buscando preencher aquele vazio com seu próprio corpo, os corpos geométricos de Frota são rasos, operam num lugar entre as superfícies expostas das paredes e as suas subcamadas. Portanto, significa que o artista não quis alcançar a profundidade do corpo arquitetônico, suas estruturas de tijolos e pilares, senão criar corpos geométricos que estivessem em proximidade com o espaço expositivo, aquele da experiência estética. Para o arquiteto Peter Eisenman, o entre significa estar entre algum lugar e nenhum lugar. Significa buscar um atopos, a atopia dentro do topos, ou seja, um deslocamento dentro de um lugar. Aqui, os deslocamentos ocorrem também quando o artista utiliza rebocos, pequenos corpos circulares ou quadrangulares, realocando-os noutros espaços, corpos geométricos que mantêm a memória da sua espacialidade original. A temporalidade torna-se mais complexa. Assim, os corpos geométricos de Frota estão entre dois lugares, entre a corporeidade da arquitetura que se manteve intacta e o espaço arquitetônico expositivo, entre um lugar inacessível, contudo presente na sua imanência, e o outro experiencial. A lógica interventiva de Frota é explícita. O Dragão do Mar possui uma arquitetura relativamente recente, portanto o artista não tem a necessidade de compartilhar um corpo histórico oculto. Segundo Walter Benjamin, quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. Ao fazê-lo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo, pois fato nada são além de camadas que apenas a exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. Na sua exposição Geometria Imperfeita, Cavidades Dilatadas, a questão temporal é de outra natureza. A experiência temporal é relativa ao tempo presente, uma reflexão crítica sobre a experiência no espaço e seus desdobramentos espaço-temporais. Apesar da sua quase monumentalidade, seus corpos geométricos são extremamente leves, algumas vezes pictóricos e com forte apelo tátil. Tocar as paredes despidas significa tocar na materialidade do corpo arquitetônico. Nunca há um corpo sem outros corpos.
Finalmente, e não menos importante, uma questão essencial nesta exposição: o olhar. Não existe um único ponto de vista que se apresente conclusivo, tendo em vista que estão acordados ao perímetro e escala das paredes ocupadas e sofrem as mesmas distorções perspéticas impostas ao nosso olhar. Tudo se torna fugidio ao olhar. Existe a necessidade de percorrer o espaço para ativar a percepção dos corpos geométricos transitivos de Frota. Transitivos nas suas variadas acepções. Na geologia, transitivo é um terreno que marca a transição de uma camada para outra, de formação mais recente. Ou quando possui pouca duração, existe efemeridade, ou ainda como algo em trânsito, em movimento. Ou seja, o olhar está submetido a uma transitoriedade que revela as diversas temporalidades dos seus corpos geométricos.